Hoje eu vou gravar um vídeo com voz de garganta inflamada. Será que o pessoal que faz locução do comercial tá sempre com a garganta inflamada? Porque fica tão bonita a voz, fica tão aveludada. Se eu pudesse escolher uma voz para ter todos os dias, seria essa. Parece uma ganache de chocolate belga derretida sobre um bolo de avelã. Uma voz irresistível, não? Gostei. E aí, meu povo, na luta ou nas lágrimas? Cenário mais ou menos novo, com algumas coisinhas aqui e ali. Aqui tem um cello. Esse instrumento tem um som maravilhoso, ele tem um som encorpado, tem um som muito bacana. Eu não sei tocar, não consigo tirar uma nota dele. A minha esposa toca ele, fica super bonito, bem legal. E ela me cedeu esse instrumento para ficar aqui no cantinho, fazendo um cenário, dando aquela coisa meio cult para os nossos vídeos. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 tipos de aluno que entram em contato comigo todos os dias. E eu já fui todos esses 5 tipos de aluno. Conforme eu não fui alcançando as coisas que eu queria, eu ia mudando o tipo de aluno que eu era, até conseguir alcançar os resultados que eu precisava. Mas então, peraí, eu preciso ser todos os 5 tipos de aluno antes de conseguir chegar nos resultados? Eu acho que não precisa. É super importante você entender o tipo de aluno que você é hoje, mas você não precisa passar pelos 5 tipos de aluno para se tornar o cara que vai trazer essa aprovação para casa. Mas é importante você conhecer os 5 tipos, porque sem saber deles, você corre o risco de ficar rodando perdido por aí, batendo cabeça em cada um desses tipos antes de chegar naquele que dá resultado. E a ideia aqui é a gente conseguir dar um buff nesse assunto para que ninguém no canal fique perdido pulando de tipo de aluno para tipo de aluno, ao invés de ir direto naquele tipo que vai trazer a aprovação para casa. Meu nome é Kleber Wilson, sou formado em medicina, sou formado em engenharia e acredito que a educação pode mudar a sua vida. O Enem todos os anos recebe as inscrições de milhões de alunos. E se a gente quisesse ser bem simplista, a gente poderia dizer que o Enem tem só um tipo de aluno, o aluno que quer passar. Os alunos do segundo ano não querem passar não, os caras querem só treinar. E eles querem treinar pra quê? Pra passar, é claro. Não, agora eu entendi, desculpa aí, foi mal. Pode continuar o vídeo. O problema é que só querer passar não basta. A gente precisa entender que tipo de aluno nós somos hoje, que tipo de ajuste a gente precisa fazer para se tornar o tipo de aluno que a gente quer ser. Esse cara que traz a aprovação para casa. Todos os dias eu recebo e respondo centenas de mensagens de pessoas que querem ser aprovadas. E o meu trabalho principal é identificar o tipo de aluno que está falando comigo e tentar ajudar essa pessoa a enxergar o que pode impedir ela de ser aprovada. Eu entendi o seu trabalho, mas quando você descobre o tipo de aluno que está falando com você, não é mais fácil você só falar e a pessoa já mudar? Quem muda as coisas só falando é feiticeiro, e eu não sou feiticeiro. Hoje começou cedo a gracinha, né? Negócio de feiticeiro. Aqui no Dudo a gente usa o método de ajudar a pessoa a enxergar o que ela está fazendo e ela toma a decisão se ela quiser e entender que é melhor para alcançar o sonho dela. Muito mais difícil fazer isso. Dar uma dica é tão mais fácil e tão menos eficiente também. Aliás, o aluno que acredita em dica é o primeiro aluno que a gente vai falar hoje. Esse aluno que acredita em dica, ele acha que ainda não foi aprovado porque ele ainda não recebeu a dica matadora que vai mudar tudo na vida dele. E todo o trabalho que ele tem que fazer é continuar procurando essa dica em todos os confins da terra e da internet. Esse cara não pode ver um videozinho de dica no YouTube que ele não consegue se controlar, ele vai assistir todos. E quando tem a chance de conversar com alguém que passou, o que ele quer saber é a dica. Esse tipo de aluno que acredita em dica, pensa que a preparação é como se fosse uma caça ao tesouro. Ele vai reunindo diquinha aqui, diquinha ali, pega uma pista aqui, vê um negócio ali, vai juntando as coisas e de repente ele construiu um mapa para encontrar a aprovação dele escondida dentro de uma caverna lá no Caribe. Não vai funcionar assim. Parece estranho, mas tem gente que vive nessa vida. E o triste é que as pessoas viciam nesse jogo de encontrar a dica matadora. É rápido você perceber se a pessoa está nesse perfil ou não. A maioria das pessoas que acreditam em dica viram experts em dicas. Elas transbordam isso o tempo todo. Aí tem aquela rodinha de pessoas interessadas, ele destilando todo o conhecimento de dica dele. Alguém pergunta: nossa, você sabe tudo sobre ser aprovado. Você já passou? A única resposta que essa pessoa encontra para não moer o ego dela é: eu ainda não passei, mas eu sinto que eu estou mais perto do que nunca. Ah, eu não quero ser cruel, mas você tá longe como sempre esteve. Rapaz, e essa tijolada da sinceridade aí? Saiu na faixa, né? A boa notícia é que dói um pouco, mas tem como deixar de ser esse aluno viciado em dica.
O segundo tipo de aluno que costuma entrar em contato comigo é o rei das resoluções. Ah, mas aí então esse é o cara que passa, porque se ele é o rei das resoluções, o cara passa, né? Não passa não, porque ele é o rei da resolução dos outros, não dele. Esse aluno às vezes tem certeza que já encontrou o caminho para a aprovação dele. Na cabeça dele, se ele tiver as melhores resoluções, tá tudo resolvido, porque não tem conhecimento que escape a uma boa resolução. Ele tenta fazer uma questão, quando ele não consegue, começa o processo de estudo? Jamais. Ele vai atrás de uma resolução super detalhada, que traga conhecimento, que traga tudo sobre aquela questão que ele possa admirar e colocar no arsenal dele de respostas já comentadas. O negócio é procurar a resolução que tem a melhor sacada, os melhores esquemas, as palavras mais bem ajustadinhas e aquele linguajar facinho e mastigado de entender. O que passa pela cabeça desse tipo de aluno, o rei das resoluções, é que se ele tiver analisado uma boa quantidade de resoluções, ele também vai ser capaz de fazer resoluções nesse mesmo nível. Eu nem preciso falar, isso não dá certo, né? Às vezes eu chamo esse aluno de aluno Grey's Anatomy, que é o tipo de aluno que vê as pessoas resolvendo problemas e acha que ele conseguiria resolver os mesmos problemas. Eu li uma reportagem de um falso médico que foi pego atendendo num hospital e que tinha assistido Grey's Anatomy. Tudo que ele achou que sabia sobre medicina não durou um plantão da vida real. E é claro que essa reportagem estava nas páginas policiais porque o cara foi parar na delegacia. Mas tem cara corajoso nesse mundo, hein? Eu até acho que existe muita gente que é apaixonada por Grey's Anatomy e poderia ser um bom médico de verdade. Não assistindo Grey's Anatomy, claro. Os bons médicos se tornam bons médicos fazendo. Não assistindo TV debaixo de um cobertorzinho com uma xícara de chocolate quente no meio da madrugada. Pode até não virar médico, mas é bom, hein? O que fica para esse tipo 2 de aluno, que é o rei das resoluções, é que se você não for capaz de construir suas próprias resoluções, você também não vai durar o suficiente para tirar uma boa nota no Enem. Buf! Então, peraí, deixa eu entender o negócio. Não é pra gente olhar resolução nenhuma na internet, nem de ninguém. Não é isso que eu tô falando. Você até pode olhar as resoluções e procurar as melhores de preferência. O grande problema é você procurar as resoluções e se sentir totalmente confortável e satisfeito com as resoluções que outras pessoas fizeram, ao invés de construir as suas próprias resoluções. Se você leu a resolução, entendeu a resolução e parou aí, você não chegou no ponto de se tornar capaz de fazer a sua própria resolução. O terceiro tipo de aluno é muito interessante e eu costumo chamar ele de aluno exclusivamente estrategista. Lá vem as coisas dele, exclusivamente estrategista. Esse é o aluno que está sempre planejando a ação. Ele acredita que acumular toda a teoria é suficiente para resolver as coisas quando a ação foi inevitável. Quando chega a hora de agir, dá tudo errado. Aí ele começa a remoer as coisas na cabeça dele. Por que não deu certo? Por que não funcionou? E sabe que conclusão ele chega? Faltou teoria. Eu devia ter juntado mais teoria, aí teria dado certo. Esse aluno se torna um especialista em materiais de preparação. Esse é o tipo de aluno que sabe indicar tudo. Ele sabe quais são os melhores canais do YouTube para preparação, sabe quais são as melhores plataformas online, já assinou todas, sabe quais são os melhores cursinhos e material de cursinho, porque ele já fuçou e já investigou todas elas. Enfim, é uma sumidade em materiais de preparação. Sem contar todo o domínio que esse cara tem das técnicas de resumo, das técnicas de aprendizagem. Ele chama as técnicas de aprendizagem pelo nome, com uma intimidade tremenda. Ele tem nome para tudo. Ah, essa é a técnica tal, essa. Ah, essa que você está falando é a técnica tal, híbrida com a técnica tal, que foi uma variação da técnica tal. O problema é que quando chega a hora da ação, 98% de tudo que ele sabe não se converte em resultado. E no Enem, aqueles 2% que ele tem não se converte em um resultado suficiente para ele ser aprovado. Então deixa eu ver se eu entendi também sobre isso aí. Eu não tenho que aprender técnica de estudo, eu não tenho que aprender quais são os melhores materiais para estudar, os melhores canais de YouTube, eu não tenho que aprender nada disso. É isso que você está me falando. Não tem problema nenhum você entender quais são as melhores técnicas de estudo, quais são as melhores plataformas online, quais são os melhores materiais para você. O problema é você só girar a sua vida em torno disso e não chegar num ponto em que você se torna capaz de resolver as questões ou capaz de converter tudo isso que você sabe em resultado no Enem. Você deve saber tudo que funciona para você ou não, mas não fique no mundo da estratégia só. Você tem que sair do mundo da estratégia para o mundo da ação, senão o resultado não vem. Falamos do primeiro, segundo e terceiro, chegamos ao quarto tipo de aluno que entra muito em contato comigo. O quarto tipo de aluno é o aluno da transição. Ele já foi um dos 3 tipos anteriores de aluno e começou a colocar em dúvida as dicas, as resoluções e a teoria. Ele sabe que isso é insuficiente para trazer o resultado que ele quer, mas ele ainda não tem segurança para o próximo passo que ele vai dar. Ele está numa zona de transição. Existe uma legião de alunos assim que entram em contato comigo, que assistem meus vídeos no canal, porque é muito comum que os meus vídeos mexam em algumas
caixinhas de vício e façam as pessoas caírem um pouco nessa zona de transição pensando no que vem depois. Ainda que eles não estejam totalmente seguros do que eles vão fazer, a jornada fica já um pouco mais leve de cara quando eles entendem que não é isso que vai colocar eles na faculdade. Quando o cara começa a se livrar das dicas, começa a entender que ficar buscando resolução sem ser capaz de fazer também é um trabalho perdido, ou se tornar um louco alucinado atrás das plataformas por aí para tentar assinar o máximo e trazer essa aprovação, cara, isso tira um peso dos ombros de quem tá nessa zona de transição que é bonito de ver. Para descobrir se você é ou não um aluno em transição é muito simples. Se você tá abandonando práticas e pensando em novos caminhos que vão trazer os resultados para você e sofre com isso ou tem algum tipo de angústia, desconforto, você tá na fase de transição. A coisa mais legal do quarto tipo de aluno, esse aluno da transição, é que ninguém fica muito tempo nessa fase. Só tem dois caminhos. Ou você avança e se torna um tipo 5, ou você volta e se torna algum outro tipo de aluno. Mas ficar na zona de transição ninguém fica, porque ela é meio desgastante. É um fato. Quem se encontra no grupo 4 tem que repensar o tipo antigo de aluno que foi e o tipo de aluno que quer se tornar. E ninguém pode fazer isso pelo aluno em transição. Cara, esse tipo 4 é um tipo complexo, hein? Muita reflexão, muita ideia na cabeça, um pouco de angústia e sofrimento. Mas olha... E o quinto? Fiquei curioso para saber do quinto agora. O quinto tipo de aluno eu chamo de Vingadores Ultimato. Parou, não vai dar spoiler, não assistiu o filme ainda, parou com a conversa aí. O que eu vou contar não estraga nada do filme pra quem não assistiu ainda. Eu vou falar só o que todo mundo já sabe. Os Vingadores tomam uma surra do Thanos, e aí todo mundo já sabe quem é o Thanos, certo? É o Enem. E os Vingadores somos nós, que apanham. O Enem é mais cruel que o Thanos, porque o Thanos estala o dedo e some metade da humanidade, só. Agora, quando o fiscal do Enem fala... Você tem 15 minutos para encerrar a prova. Vamos lá? Não fica nem 6% de aprovado na face dessa terra. É complicado, viu? Faz um certo sentido isso aí. Bom, os Vingadores apanham demais e parece que nada do que eles fazem dá certo. Mas chega uma certa hora da história que eles pensam, vão juntando as ideias, vão cada um se encontrando, pensando o que pode ser melhor dentro do contexto deles, e aí eles chegam a uma solução. E essa solução é um negócio tão interessante que quando o filme conta o que eles vão fazer, até a gente dá aquela estufada no peito, ganha confiança, vira pro Thanos e fala: vem agora, seu queixo de babalu de uva mastigado, vem! E possuído dessa confiança toda, eu lhes apresento o aluno do tipo 5 que entra em contato comigo. Esse é o tipo do aluno que quando eu falo, vamos trazer a aprovação para casa, ele estica a mãozinha e fala, deixa que eu vou lá buscar. Eu recebo mensagem todo dia dos Vingadores Ultimato. E muitas vezes a mensagem começa assim: hoje eu não vim perguntar nada, eu só vim agradecer. Ó, olha aqui. Até arrepio os pelos quando eu penso nisso. O cara que veio numa jornada, saindo daquela situação de que, poxa, não sei se eu vou ser aprovado ou não, de repente, vira pra você e fala, olha aqui, meu irmão, achei o meu caminho. A pessoa tá com confiança na solução que ela construiu. Esses alunos ganham uma característica de analisar a jornada deles pelo tipo de aluno que eles foram, que eles tiveram que deixar pra trás, que eles passaram a ter, das lutas que eles ainda têm hoje, pesam as dificuldades e entendem que sem adquirir esse tipo de liberdade seria impossível trazer a aprovação para casa. Na verdade, as mensagens são muito bonitas e inspiradoras porque são mensagens de pessoas livres. Parece final de Vingadores mesmo, rolou uma lágrima aqui, viu? Todos falam das dificuldades que ainda enfrentam quando erram uma questão de bobeira, quando batem de frente com uma questão que eles não conseguem resolver, quando ainda tem a sensação de que as coisas não estão avançando. De vez em quando eles têm as recaídas e acham que a aprovação não vai chegar, mas é nesse momento que eles olham para o arsenal de coisas que eles desenvolveram e vão enfrentando cada uma das dificuldades de maneira diferente. Eles descrevem que já entenderam que o que vai colocar eles dentro da faculdade dos sonhos é enfrentar as questões, descobrir o que não sabem fazer, trabalhar para eliminar as dificuldades e se tornar capaz de resolver as questões só com uma caneta preta de tubo transparente na mão. Quando eles chegam nesse entendimento, já sabem que o dia do Enem é o dia deles brilharem. O Enem tem milhões de inscritos e a minha plataforma tem alguns milhares de inscritos. Nós somos um grupo pequeno dentro desse grupo muito maior de alunos que estão tentando uma vaga na Universidade Pública Brasileira ou no ProUni. Mas uma das coisas que eu mais gosto de ver dentro da minha plataforma é a quantidade de alunos que está se tornando um aluno do tipo 5 dentro do Doodle. O Doodle foi construído como uma plataforma que entende todos os tipos de aluno e respeita o momento em que o aluno está vivendo, mas não deixa de se acomodar em um estado que não vai ajudar ele a trazer a aprovação para casa. Você pode estar no tipo de aluno que você quiser. O Doodle pode te ajudar a se tornar o tipo de aluno número 5. Já sei o tipo de aluno que eu sou. E você também se encaixou em algum tipo de aluno que eu falei? Se você já conseguiu enxergar isso, pode ter certeza de que foi um passo muito importante para você se tornar um cara que é capaz de trazer sua aprovação para casa. E se você tem um amigo que está patinando nos tipos de aluno 1, 2, 3 ou 4,
Manda esse vídeo pra ele. Valeu!